Obrigado a todos por acompanharem mais uma divulgação de resultados da Vivara. Estamos muito felizes com mais um trimestre de resultados consistentes e com um forte crescimento de receita e rentabilidade. O segundo trimestre já é um período forte de sazonalidade e nesse ano, com um calendário ainda impactado por múltiplos feriados, nós conseguimos entregar mais e melhor. É mais um período que comemoramos a consolidação da Life, uma oportunidade única no varejo. É uma marca já existente, consolidada como produto, com alto potencial de expansão. É uma avenida de crescimento com os riscos reduzidos, com alta taxa de retorno e que abre um novo mercado endereçado para a companhia. Passando aqui para o próximo slide, no slide 3, os destaques do período. Foram mais de 700 milhões de receita, com um crescimento de quase 20%, com vendas em mesmas lojas de quase 11%. A execução do Dia das Mães e do Dia dos Namorados foi impecável. Comemoramos, no Dia dos Namorados, o nosso segundo maior faturamento diário histórico, com mais de 30 milhões de vendas no único dia. O suficiente para neutralizar o impacto de um tráfego reduzido em shoppings durante o feriado prolongado de Corpus Christi. As vendas digitais atingiram 105 milhões de reais, mais de 53% de crescimento. O desempenho da nossa plataforma e-commerce segue contribuindo com a venda incremental importante. A marca Life foi, mais uma vez, o grande destaque do período. Foram 245 milhões de receita, com 38% de penetração nas vendas totais. E as lojas exclusivas da marca já respondem por 100 milhões de receita. A nossa margem bruta capturou a expansão da marca Life e atingiu 69,7%. Com mais de 200 bips de expansão. E a margem EBITDA chegou a 23,6%, refletindo a melhoria de margem bruta e a parte da diluição das despesas gerais e administrativas. Foram 2,3 pontos percentuais de melhoria na rentabilidade operacional. Os números que divulgamos nesse trimestre dizem muito sobre nosso modelo de operação. Nas fortes sazonalidades, nós conseguimos diluir as despesas fixas e entregar rentabilidade. No próximo slide, falando um pouco de expansão, a expansão segue no ritmo acelerado. Foram 14 lojas novas nesse trimestre. E ainda temos cerca de 40 lojas para abrir até o fim do ano. O nosso time tem sido muito diligente na aprovação de novos pontos, buscando localizações privilegiadas e que tem uma boa aderência à proposta de valor das nossas marcas. Nesse trimestre, nós fizemos o primeiro teste de uma loja Life em shopping sem operação Vivara. A depender dos resultados capturados dessa loja, nós podemos abrir uma oportunidade de expansão em paralelo da expansão já existente. Indo para o próximo slide, slide 5, com 252 pontos de venda, as lojas Vivara chegaram a uma receita de 482 milhões, um crescimento de 3,7% e o same store sales de 1,5%. Importante falar do modelo Omnichannel aqui, como ele afeta esse canal. Quando olhamos a categoria de joias, vemos um crescimento consolidado de 9,5% no período, impulsionado pelo programa Joias em Ação, que tem a venda registrada como venda digital, mas com a assistência da força de vendas principalmente de lojas Vivara. E além disso, já era esperado que com a abertura acelerada de lojas Life, afetaria de forma transitória o desempenho desse canal. Embora o efeito da canibalização tenha aumentado, esse é um movimento esperado e dentro do patamar considerado saudável. Considerando a relevância do canal Life, vem ganhando e a venda incremental que ele traz. Agora aqui falando um pouco de lojas Life, nós atingimos 84 lojas nesse formato, são quase 7 mil metros quadrados dedicados à marca e 100 milhões de receita. Nesse trimestre, a receita das 14 lojas maduras da marca cresceu 38,4%, ainda um nível muito alto, mesmo com as lojas mais antigas. Essas mesmas lojas maduras alcançaram 5,9 milhões de receita média, considerando os últimos 12 meses. E analisando as 20 lojas Life inauguradas em 2021, que ainda não atingiram ponto de maturação, a receita média dos últimos 12 meses foi de 5,2 milhões. Os resultados seguem surpreendendo e continuamos otimistas com a oportunidade que essa avenida de crescimento traz para a empresa. Indo para o próximo slide, slide 6, fala um pouco de vendas digitais. As vendas digitais atingiram 105 milhões,
representando 14,9% de penetração nas vendas totais. Como eu comentei anteriormente, as vendas Omni atingiram 23% de penetração e o projeto de venda assistida, o Joias em Ação, voltou a ganhar relevância, com um ganho de 2,4 pontos percentuais da participação de vendas digitais. Desde que migramos a nossa nova plataforma para a VTEX, registramos melhorias significativas em todos os indicadores de performance. Então, seguimos aqui com o roadmap para melhorar as funcionalidades do nosso site e temos confiança que vamos continuar colhendo os bons frutos dos investimentos da estratégia de omnicanalidade. Nós temos 1,7 milhões de clientes ativos na base e encerramos o trimestre com 32% das vendas digitais sendo retiradas das lojas, no nosso modelo Ship from Store. Já temos mais de 300 lojas habilitadas nesse modelo. Indo para o próximo slide, slide 7, falando um pouco das perspectivas para esse ano. O resultado do segundo TRI só reforça a nossa confiança e que nós estamos muito preparados para as oportunidades desse ano. O ritmo de venda segue alinhado com nossas expectativas e o crescimento de julho foi muito similar ao do segundo TRI, não apresentando desaceleração. Para a campanha dos Dias dos Pais, ampliamos o sortimento das duas marcas, para participar também nesse momento de celebração, ser uma opção presenteável, e o resultado até o momento tem sido bastante satisfatório. O terceiro trimestre, embora menos relevante em vendas, é um período muito importante para a empresa se preparar para a grande sazonalidade do quarto trimestre. E a gente está muito otimista por que vem por aí. Na expansão das marcas, temos cerca de 40 lojas para o segundo semestre. Sobre o grande projeto desse ano, que é a mudança da fábrica, nós concluímos a migração da planta de Life e de relógios, sem intercorrências, e temos a previsão de mudar joias até o fim do ano. Estamos animados com as oportunidades e melhorias que essa nova planta pode trazer em qualidade de produtos e eficiência de processos produtivos. No mais, encerramos o trimestre com 18,3% de participação no mercado, certos de que temos muito espaço ainda para ocupar. Com joias chegamos a 9,2% de participação e Life 6,3%. As outras categorias chegam a 2,7%. A Vivara está passando por um momento único e especial. Eu tenho muito orgulho de liderar esse time. Obrigado a todos pela confiança no nosso trabalho e eu passo a palavra para o Otávio, que vai comentar com mais detalhes os números do trimestre. Obrigado, Paulo. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2023 da Vivara. Começarei aqui pelo slide 9, com os destaques financeiros desse trimestre. Foi um resultado formidável, na nossa opinião, com um crescimento robusto em todos os canais e categorias de produto e com diluição operacional, mostrando a evolução que gostaríamos dentro desse trimestre extremamente sazonal. E que é importante ressaltar o quão fortes são esses períodos sazonais dentro da companhia. A estrutura de despesas fixas que carregamos, elas são necessárias para a entrega que fazemos nesses períodos 2 vezes ao ano, no segundo e no quarto trimestre, dentro das campanhas que a gente tem incluídas nesses períodos. E que não são adaptáveis nos outros trimestres ou outros períodos menos sazonais ou mais fracos de venda, mas que combinados trazem resultados super agradáveis para a companhia, que entraremos em detalhes aqui para vocês hoje. Agora, no slide 10, trazemos mais detalhes aqui a respeito do perfil de crescimento da companhia nesse segundo trimestre. Registramos 702,1 milhões de receita no período, com crescimento de 19,5% contra o ano passado, dos quais 13,9% foi crescimento de itens vendidos. Com um bom desempenho dos canais, tanto no físico quanto no digital, as lojas físicas cresceram 14,8%, principalmente puxadas pela boa performance da Life, que registrou 99,9 milhões de reais, quase 100 milhões de reais de faturamento num único trimestre, não sazonalmente o mais forte do ano, e cresceram 143,6% aqui contra o mesmo trimestre do ano passado. E também apoiado em cima das vendas digitais, que cresceram 53,7% para 104,6 milhões de reais no período e representaram 14,9% das vendas totais da companhia. Passando para o slide seguinte, slide 11, aqui dou mais detalhes a respeito da evolução do lucro bruto, margem bruta e EBITDA da companhia nesse mesmo período de comparação. Registramos 390,1 milhões de lucro bruto no período,
né, com 69,7% de margem, um incremento de 2,1 pontos percentuais contra o mesmo período do ano passado, né, mostrando aqui, né, ainda o quão forte é o efeito do ganho de penetração da Life, né, no nosso mix de venda. A Life ganhou 4,6 pontos de participação neste período e também aqui refletindo o menor nível de perdas contra o mesmo período do ano passado, evolução essa que já apareceu em meados do segundo semestre do ano passado. No acumulado do ano, temos 662,7 milhões de reais de lucro bruto no período, com 69,6% de margem, com expansão de 2 pontos percentuais aqui contra o mesmo contra o mesmo período do ano passado. E agora, olhando para o EBITDA, registramos aqui 132,4 milhões, né, de EBITDA no período, com 23,6% de margem, uma expansão de 2,3 pontos percentuais contra o mesmo período do ano passado, refletindo aqui principalmente a expansão de margem bruta da companhia no período, mas também, né, uma melhor diluição operacional versus esse mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, temos 190,5 milhões de reais de EBITDA, com 20% de margem EBITDA, com 1,3 ponto percentual de expansão contra o mesmo período do ano passado, né, invertendo a tendência aqui que tínhamos apresentado no, né, primeiro trimestre isolado e reforçando a importância sazonal desse segundo trimestre, como já dito. Indo para o slide seguinte, slide 12, aqui passo por outros destaques, né, importantes que temos financeiros, a começar pelo lucro líquido da companhia, registramos 110 milhões quase de lucro no período, uma expansão de 0,6 ponto percentual contra o mesmo período do ano passado, aqui mesmo com aquela alteração da taxa, né, de imposto que é utilizada para eliminar o lucro não realizado das companhias, fator esse que endereçamos já no primeiro trimestre, onde foi feita a alteração. Então, uma excelente performance, assim, refletindo diretamente, né, a boa performance operacional da companhia, mas também impactada por outros fatores naturais aqui do nosso ritmo de crescimento e investimento. Né? Nós temos uma depreciação acelerada versus no mesmo período do ano passado e também um resultado financeiro deteriorado em relação a esse mesmo período do ano passado em função dos investimentos da alocação de recursos que fizemos no nosso negócio nesses últimos anos. No slide 13, completando, né, esses outros KPIs importantes financeiros, aqui trago, né, o endividamento total da companhia ficou em 220,6 milhões de reais no período, sem grandes alterações contra o mesmo período, contra o final do ano passado, ou ao longo desse início de ano. Fechamos com caixa líquido de 4 milhões de reais, ainda um balanço muito saudável para fazer frente aos investimentos que temos pela frente, né? E com geração de caixa operacional nesse trimestre de 22 milhões de reais, né? Apesar disso ter vindo, obviamente, das compras adicionais que fizemos ao longo do período e que, né, refletiram num aumento de saldo das operações de risco sacado. Né? Os investimentos cresceram 50,9% no período, registramos 47,3 milhões, entramos numa velocidade de investimento esse ano, de fato, diferenciada em relação ao ano passado, e já sinalizado, obviamente, desde o final do ano, desde o início desse ano, na verdade, né, para fazer frente, principalmente, à expansão de lojas físicas, a continuidade dos investimentos em tecnologia e inovação, né, e, obviamente, nesse ano especificamente, a mudança de fábrica, que já começa a ocorrer de maneira faseada aqui. Então, nesses três pilares é onde a gente aloca a maior parte desses 47 milhões que foram investidos nesse trimestre, mais de 90 já no ano, né, e a gente segue para acelerar esses investimentos ao longo do segundo semestre, onde a gente tem uma concentração ainda maior na expansão de lojas físicas, mas também a continuidade de investimentos na mudança da fábrica e nos sistemas da companhia. Agradeço muito por acompanhar a divulgação de hoje e até mais. Obrigado.